Quero convidar você a gente ler na palavra do Senhor no Salmo 122. E hoje eu quero falar sobre a alegria de estar na casa do Senhor. Amém? Vamos avaliar isso, como está o nosso coração. E nós vamos ler o Salmo 122 na NVI. Você acompanha na sua Bíblia, se você gosta de acompanhar na sua Bíblia, e também acompanha na tela. Aos nossos visitantes, mais uma vez queremos dizer que vocês são bem-vindos de primeira vez, e aqueles que já vieram outras vezes, são sempre bem-vindos. Nosso desejo é que você faça parte desta comunidade. Obrigado, irmã. A palavra do Senhor diz assim: alegrei-me com os que me disseram. Numa outra versão diz assim: o meu coração se encheu de alegria com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Glórias a ti, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. Podemos celebrar o teu nome, te adorar e te louvar. E nesta noite especificamente falar sobre esse brilhante papel, essa brilhante oportunidade de estarmos na casa do Senhor e isto ser refletido com alegria, com prazer, com júbilo, Senhor. Nos acolhe em tua presença e nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. E amém. Meu irmão, você já parou para pensar? Isso já fez parte das suas reflexões, das suas meditações? Sobre qual é a razão? Por que você vem à igreja? Por que você frequenta uma igreja, esta igreja? Por que você vem cultuar ao Senhor todos os domingos? Qual é a motivação? O que está por trás disso? O que te leva a fazer isso? Isso é um ato mecânico, rotineiro, já faz parte de sua história, que você sem pensar muito, já chega no domingo, já se organizando para estar aqui de manhã ou de noite. Ou quem sabe isso entrou na sua vida como um ensino de seus pais, e que você nunca mais perguntou, por que vou à casa do Senhor? Por que vou hoje cultuar? Qual a importância de eu estar hoje na casa do Senhor? Qual a importância de eu estar hoje na célula, reunião de célula, quarta, terça, quinta, sábado, estar eu na célula? Qual a importância? Qual é o significado disso para o meu coração? Na verdade, meus irmãos, se nós descobrirmos que isto vem por causa do nosso amor por Jesus, isto vem por causa de nossa experiência de salvação, isto vem por causa do resultado da consagração que eu acabei recebendo do meu Senhor, resultado da salvação que eu ganhei do meu Senhor, resultado da experiência de crescimento espiritual que eu ganhei do meu Senhor. Isso começa a fazer sentido. Eu pergunto ainda nesta reflexão, você sente falta quando você não vem ao culto? Você se programa assim na sua mente, no seu coração? Hoje eu não vou no culto.
E se você se programa assim, dizendo, hoje eu não vou no culto, você fala com o Senhor a respeito disso? Você diz assim, Senhor, hoje eu não vou no culto, não vou te adorar no culto. Hoje eu vou ficar em casa, eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme, hoje eu não vou no culto. Boa pergunta para você pensar, se o culto faz falta no seu dia a dia. Se este momento de culto ao Senhor faz diferença para a sua semana, para a sua história, para o que você é e o que você pode ser no Senhor. Irmãos, a casa de Deus, a congregação dos santos, no templo, a reunião no templo, ou até nas células, fazem falta de fato para nós. O texto que nós lemos, queridos, no Salmo 122, está inserido dentro de um grupo de salmos que vai do 120 ao 134, que eles são chamados de cânticos de romagem, que eram aqueles cânticos que os crentes iam cantando quando eles iam adorar em Jerusalém. Havia 3 festas em Jerusalém que eles rigorosamente iam, a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. Então eles iam pelas estradas cantando estas canções desses salmos do 120 ao 134. Também alguns estudiosos admitem também que esses cânticos eram cantados quando os sacerdotes iam entrar no templo no dia da adoração, e as escadas do templo tinham 15 degraus, então em cada degrau eles cantavam um desses cânticos, refletindo a alegria de estar na casa do Senhor. Portanto, estamos falando da grande alegria que os salmistas têm só de ter a notícia. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando me falaram, é tempo de ir à reunião em Jerusalém, eu me enchi de alegria. E aí ele mistura essa sua alegria de ir ao templo com a própria alegria de ir a Jerusalém, a cidade santa, a cidade do Rei Jesus. Ele tem uma alegria enorme para ir a este lugar. Uma coisa importante nós destacarmos aqui nesta fase inicial, que no Antigo Testamento a forma da adoração, ela tinha um contexto, no Novo Testamento outro. No Antigo Testamento a adoração, o culto, estava voltado para a cidade de Jerusalém. Quem não morava em Jerusalém, fazia as suas orações, as suas preces, em direção à cidade de Jerusalém, em direção ao templo em Jerusalém. E aí eles iam ao local formalizar estas orações 3 vezes por ano. No Novo Testamento, Deus não está mais habitando no templo em Jerusalém. No Novo Testamento, Jesus está no meu coração e no seu coração, amém? No Novo Testamento, Jesus está no meio da igreja, está presente, como diz em Apocalipse, passeia entre os santos, visitando-nos e nos abençoando-nos com a sua presença. Onde a igreja estiver reunida, irmão, seja ela numa casa, seja você como indivíduo no seu momento devocional, seja a família, ou seja a célula, ou seja o culto, aonde estivermos, o Senhor estará presente. Mas uma coisa que eu quero focar aqui, que é inegável, nós não podemos anular esta grande realidade de que esta congregação, esta reunião aqui, este povo reunido aqui, tem um lugar separado, um lugar consagrado para se reunir e cultuar, que é esta casa que nós separamos, que nós construímos e fomos levantando com fé, e no momento certo nós fizemos aqui o nosso primeiro culto, e continuamos fazendo os nossos cultos e o faremos até crescermos e fazermos um templo ainda maior para a glória de Jesus, amém? E é pensando nesta ideia toda do templo, meus irmãos, da alegria que o salmista tinha, que eu gostaria de falar da nossa alegria de estar na casa do Senhor. A minha, a sua, a nossa alegria de estar na casa do Senhor. Em primeiro lugar,
a alegria de estar na casa do Senhor, revela no coração do salmista uma afeição, um amor muito forte pelo templo que se estende à cidade. Esta é uma experiência única e pessoal do salmista, e ele tem uma explosão de alegria, de prazer e regozijo, e ele expressa isto diversas ocasiões, em diversos momentos. Observe o Salmo 84, de 1 a 4, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor, e meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que habitam, os que cultuam, os que cantam, os que crescem na casa do Senhor, como são felizes. Veja o que diz o Salmo 26, de 6 a 8. Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão, falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória mora. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação e aonde a tua glória se manifesta. É o salmista expressando o seu prazer de estar na casa onde o Senhor mora. Olha o Salmo 27, 4, bem conhecido por nós. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi é apaixonado pelo seu Deus e apaixonado pela casa do seu Senhor. Os salmistas, os salmos manifestam essa grande experiência, essa paixão que precisa acontecer no meu e no seu coração. Eu fiquei olhando a Renata hoje e sentindo com ela a expressão, a emoção da alegria, da presença. E eu fiquei pensando, meu Deus, se isso acontece com todos de fato ao mesmo tempo, todos chegam debaixo de uma unção, uma presença gloriosa, manifestada, sentindo ou não sentindo, mas eu sei que o meu Senhor está aqui, e eu me alegro nele, eu me alegro com ele, e eu celebro com ele, eu glorifico a ele. Eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente perde esta oportunidade de fazer da casa do Senhor não só um momento de culto, de oração sincera, de quebrantamento, mas um momento de dançar na presença do Senhor, por causa da presença dEle em nosso meio. Então, meus irmãos, este é a experiência do salmista em que nós desejamos experimentar. Na minha cabeça, neste momento, meus irmãos, pensando como salmista, eu penso que seria inadmissível a minha igreja, o meu povo, a família da minha fé, os meus irmãos com quem eu faço parte, eu divido a minha fé com eles, eu cresço junto com eles, eu não consigo entender neste momento de alegria, de lugar que eu adoro, de lugar que eu sirvo ao meu Senhor, de lugar em que eu me encanto com o meu Senhor, que eu encontro o meu Senhor. Eu não consigo entender que nós poderíamos ficar em casa. Hoje eu não vou no culto, como eu comecei falando. Hoje eu vou na igreja, não vou na igreja. Hoje eu não vou na célula. Mas por que você não vai? Porque não estou com vontade. Meu Deus, que coisa, como nós somos difíceis.
Como nós somos ruins, meus irmãos, para um Deus que nos abençoa todos os dias, que nos deu a maior bênção que existe, que foi a presença viva de Jesus nesta terra, para pagar o preço do nosso pecado, morrer no nosso lugar e nos dar liberdade eterna, salvação eterna, moradia eterna com Ele. E se nós não almejamos estar com Ele aqui, será que almejaremos estar com Ele nos céus? Somos desafiados a sondar o nosso coração. A realidade, meus irmãos, é que nós temos, todos nós, você tem, eu tenho, todos que estão aqui, temos um vazio no coração que é exatamente o tamanho do lugar que o Senhor precisa ocupar. Só o Senhor consegue ocupar este lugar. Precisa haver em nós, neste pensamento, nesta ideia de ocupar, lembrar daquela canção de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Portanto, queridos, comparecer à congregação dos santos, o culto na igreja, adorá-lo precisa ser um desejo forte, um anelo, uma alegria, um prazer, um regozijo de todos nós. Se não ficarmos atentos, nós poderemos ser dominados por Satanás. Ele pode nos tirar esse desejo e colocar outros desejos em nosso coração, neste momento que nós deveríamos estar com o Senhor. Poderíamos estar aprisionados a um jogo de futebol neste momento, ou uma corrida de carro, ou jogos diversos de entretenimento, ou por uma paixão descontrolada por alguma coisa, ou por alguém, de tal forma que a nossa mente, o nosso coração, não conseguisse pensar em mais nada a não ser naquilo, nesta coisa. Mas hoje somos chamados a aprender com o salmista, o grande experiente, que tem grande experiência com a adoração e com o louvor. No Salmo 96, de 1 a 6, ele diz: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário, na sua casa, no lugar de adoração. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, a alegria de estar na casa do Senhor deve ser por causa da construção espiritual, por causa da edificação espiritual. A gente vê isso no texto, no verso 3, quando diz: Jerusalém está construída, edificada, como cidade firmemente estabelecida. O salmista cria que Jerusalém era uma cidade fortemente estabelecida, edificada. Embora, meus irmãos, Jerusalém tenha sido uma cidade destruída e reconstruída por cerca de 20 vezes, ela se mantém de pé, ela foi reconstruída e permanece de pé, porque existe uma história naquela cidade de Jerusalém. Aquele templo, existe uma história sobre ele. E Jesus há de se manifestar em Jerusalém, Jesus há de descer em Jerusalém, Jesus há de se apresentar naquele templo, e de lá ele governará todas as nações. Este é o nosso Deus, ele segura esta cidade, porque ela é uma marca da presença do Senhor no seio da igreja e na santa cidade de Jerusalém, amém? Você pode dar glória ao Senhor? Por isso ela é fortemente edificada, não nos muros, não nas edificações, mas edificada nas promessas de Deus, de que ela permanecerá
firme até a volta do Senhor. Aleluia! Você pode dar glória ao Senhor? Assim também Deus sempre prepara uma casa onde você está para cultuar ao Senhor em família, cultuar ao Senhor como igreja, cultuar ao Senhor como congregação. Você faz parte de uma congregação. E nós precisamos sentir saudade desta congregação. A gente precisa sentir saudade. Não vejo o irmão tal, não vejo aquele jovem, não vejo aquela irmã, não vejo aquele casal. Estou sentindo saudade. Ligar para ele, procurar saber o que está acontecendo. Estamos desencontrando. Tem pessoas que fazem falta para nós, que estão mais próximas. Tem pessoas que estão a média distância, e nós as conhecemos e sentimos falta, porque sabemos até os lugares que elas sentam. Isso é a congregação dos santos, aonde nós nos importamos uns com os outros. Eu estou convencido, meus irmãos, que precisamos ser edificados, como diz Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz assim: estou convencido que aquele que começou boa obra, boa construção, boa edificação, em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Glória ao Senhor. Quando uma pessoa, meus irmãos, abandona a congregação dos santos, naturalmente ela vai parar de crescer, ela enfraquece na fé. E às vezes algumas delas voltam para o mundo, porque o lugar da brasa é no braseiro. Se a brasa não estiver no braseiro, se o santo não estiver na congregação dos santos, ele vai perdendo a santificação, a graça de Deus, e vai apagando. Então, meus irmãos amados, hoje nós estamos sendo chamados, estimulados, confrontados aqui pelo Espírito Santo do Senhor sobre como está o nosso crescimento espiritual, a nossa relação de povo de Deus, de família da fé, que está crescendo à estatura de um varão perfeito, de um varão maduro, como diz Efésios capítulo 4, verso 13. Pessoas que estão crescendo e estão sendo edificadas, fortificadas, não abandonam a reunião dos santos, meu irmão. Não abandonam a congregação dos santos. Se isso tem acontecido em nosso meio, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Tem alguma cunha de Satanás que está entrando e criando espaço para que nós nos afastemos da congregação dos santos, para que nós não nos importemos com a reunião dos santos, para que nós nem nos lembremos que hoje é dia da reunião dos santos. Tem alguma coisa errada e o Senhor precisa mudar isto, o Senhor precisa me confrontar e confrontar você, em amor, para que a gente esteja refletindo de fato, saudade da casa do Senhor, saudade da família dos santos, saudade da reunião da congregação. Anelo isso, desejo isto. Tem um irmão aqui da nossa igreja, um dos nossos pastores, apoiadores, que ele fala sobre a nossa reunião de pastoreio de pastores. Ele diz assim: eu fico contando o dia da nossa reunião, eu fico esperando, eu conto esse dia porque é um dia de muita alegria para nós. E ele sempre repete isto quando nós estamos reunidos. E esta alegria também precisa estar quando nós estamos na congregação dos santos, na igreja de Deus, na nossa célula. Ah, minha célula é tão miúda, só tem 4 pessoas. Que coisa maravilhosa ter 4 pessoas. A gente fica mais próximo um dos outros, a gente abre o coração, a gente chora. A gente se expressa, a gente mostra os nossos sentimentos. Mas ela precisa crescer para 7, para 8, para a gente voltar a 2 de 4. Então é o lugar onde a gente vai aprendendo uns com os outros. Em terceiro lugar, irmãos, a alegria de estar na casa do Senhor deve ser por causa das bênçãos espirituais prometidas a nós, amém?
Eu venho cultuar ao Senhor, eu venho me entregar ao Senhor, eu venho me oferecer ao Senhor, e o Senhor me devolve com graça, sem merecimento meu, sem merecimento nosso. Ele devolve a abundância da sua presença, Ele devolve uma palavra rema, Ele devolve uma palavra de edificação, uma palavra de cura. Era isto que eu estava orando esta semana toda, e o Senhor me entregou aqui. E quem está falando nem sabe que você estava lutando a semana inteira com o Senhor, apenas foi boca de Deus, e falou literalmente aquelas palavras que você estava orando ao Senhor. Deus se preocupa e derrama bênçãos espirituais. Versos 6 a 9, diz assim: orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor, que coisa linda esse verso, irmãos. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz com você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Aleluia. Aleluia. Estes versículos, meus irmãos, para mim falam da obediência, de ter paz, de desejar o bem, profetizar sobre a vida de irmãos, de amigos, de pessoas que estão ao nosso redor, de orar uns pelos outros, de interceder uns pelos outros. Esses versículos falam de nós estarmos juntos, entendendo que há bênção no culto individual, há bênção no culto familiar, mas há bênção no culto da congregação, na reunião da congregação. Na reunião dos santos há bênçãos especiais para o povo reunido em adoração, amém? Quando você está em casa, no seu culto individual, há bênção sobre você pessoalmente. Quando você está na sua reunião de família, se porventura você ainda faz o culto no lar, há uma bênção especial para essa reunião de família. Quando você está na célula, nós estamos na célula, há uma bênção especial para esta reunião de célula. E quando nós estamos na grande reunião da congregação, da igreja presente, há uma bênção sobrenatural que alcança todos, um de cada vez e todos ao mesmo tempo, amém? Aleluia, aleluia. O salmista sente o desejo de testificar, de falar sobre o que ele experimentou, sobre aquilo que aconteceu com ele. Ele diz isso no Salmo 66, no verso 16, ele diz assim: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Que privilégio, a congregação dos santos, que a gente pode compartilhar e repartir o que Deus tem feito por nós. Mas este salmista, num belo dia, as coisas não estavam muito bem com ele. Como nós também, às vezes, as coisas não estão muito bem num belo dia. Ele tem o seu momento de crise existencial, e ele estava passando por aflição, e ele começou a observar que as pessoas que não serviam a Deus estavam parecendo que estavam bem, estavam fortes, não tinham enfermidades, não tinham problemas. Então ele faz uma oração, ele abre o seu coração no Salmo 73, dizendo que quase ele escorregou de tanto ficar olhando para a vida aparentemente fácil, vitoriosa, sem problema, das pessoas que não criam em Jesus, das pessoas que não serviam a Deus. Mas ele, em sua angústia, em sua luta, terminou essa angústia, essa luta, quando ele entrou no templo. Salmo 73, 17 diz assim: quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei, quem sabe? Até que entrei, está escrito aqui? Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino deles. No templo, no santuário,
é o lugar de recebermos revelações de nossas lutas, de nossas dificuldades, do momento que a gente está passando. Quando o salmista vai ao templo, ele compreende que Deus resolve os seus problemas, as suas lutas e as suas dificuldades. Sim, amados, quando os santos estão reunidos, adorando, louvando, sendo edificados, ministrando uns aos outros, é que grandes coisas podem acontecer, amém? Nós precisamos criar essa expectativa, meu irmão. Quando eu vou para a minha célula, eu não posso ir no piloto automático. Quando eu vou para a minha célula, eu preciso criar uma expectativa enorme. Senhor, eu quero abençoar alguém na minha célula hoje. Senhor, eu quero ser abençoado por alguém na minha célula. E eu preciso ir com essa expectativa e ficar com essa expectativa na própria reunião da célula. Senhor, eu serei abençoado na escola dominical hoje. Senhor, eu serei abençoado no culto hoje. E eu ficar com essa expectativa que o meu Senhor está na congregação dos santos para me abençoar. Quando um pregador, por exemplo, usa uma frase e pede você para repetir, ou pede para você falar para o seu irmão do lado, tem gente que nem gosta muito, né? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí, a pessoa baixa a cabeça, faz... Mas você quer ouvir testemunhos de pessoas que foram tocadas violentamente pela presença do Senhor através de abraços dentro dessa comunidade? Podemos parar um culto só para ouvir testemunhos de pessoas que foram abraçadas, no corredor, na entrada, e Deus consolou, confortou, curou, libertou. Esta é a casa do Senhor, é o lugar de nós obedecermos os comandos do dirigente, do pregador, do ministrador do louvor. Irmãos, foi na congregação dos santos, numa simples reunião do povo de Deus, que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, para nunca mais sair, e habita no meio da igreja, habita no coração dos santos. É numa reunião coletiva, meus irmãos, foi nas grandes concentrações promovidas pelo Espírito Santo, que Pedro, Paulo e os demais discípulos pregavam, e centenas e milhares de pessoas se convertiam ao Senhor, outras eram curadas, libertas de poderes malignos, de prisões malignas, e a igreja do Senhor foi crescendo, e foi se multiplicando, e foi se espalhando, e hoje nós somos frutos desta igreja que não parou de semear, de congregar, de ministrar, de levar a graça de Deus para frente, irmãos. Aleluia. Aleluia, irmãos. Nós não podemos abandonar a congregação dos santos, queridos. Recebe essa palavra com amor. Não podemos abandonar a congregação dos santos. Nós precisamos nos arrepender hoje de todo aquele comodismo, aquela indiferença que às vezes brota no nosso coração. No dia da reunião da célula, no dia do culto, e está frio, e está calor, e está chovendo, mas o que é interessante, meus irmãos, que pode estar essas coisas todas, para ir para o trabalho não tem nenhuma dificuldade, nenhuma, se for viajar, nenhuma dificuldade, de noite, madrugada, a gente vai para um aeroporto, o voo está marcado para 11 horas, você chega lá 9 horas da noite, e aí ele atrasa 2 horas, você sai de lá 1 hora da manhã, e você fica na sua, está feliz que você vai viajar. Precisa ser muito mais assim para as coisas do Senhor, amém? Precisa ser mais assim com as coisas do Senhor.
Era uma reunião dos fiéis, dedicados e zelosos, que buscam a Deus com sinceridade e fidelidade, que o avivamento acontece na história, em pequenas reuniões, em pequenas congregações. Deus tem avivado as nações, países são achados, cidades inteiras, estados inteiros são movidos pelo Espírito Santo, começado por uma reunião pequena. Congregação dos santos, reunião do povo de Deus. Irmãos, quero concluir lembrando aquela experiência da ressurreição de Jesus e quando eles subiam, 2 anjos disseram, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará novamente, como viram subir. Essa palavra é para nós. Voltará e nós o veremos. E nós o veremos, e Ele se encontrará conosco, e nós subiremos com Ele, nós cearemos com Ele, e nós moraremos com Ele na eternidade. Meus irmãos, acredito que Jesus está para voltar a qualquer momento. As coisas estão tão ruins, estão tão desencontradas, as coisas estão tão desreguladas, mundo inteiro, não é um país, é mundo inteiro. As situações mostram que é num ambiente desse, é num contexto desse que Jesus vai aparecer, que Jesus vai se levantar, que Jesus vai surgir e nos levará para o encontro com Ele nos ários, para celebrar uma grande ceia, uma grande festa nos céus. E olhe que poderão muitos, que felicidade neste momento de Jesus estar buscando sua igreja, muitos estarem numa reunião da congregação, mas muito dependente dos fusos horários, pode estar no trabalho, pode estar dormindo, pode estar num hospital, pode estar na rua, e não seremos abandonados, seremos achados e levados pelo Senhor para a grande reunião dos fiéis. Isso é o que Jesus tem para nós, e esta expressão de alegria que precisa reinar hoje no meu e no seu coração. Vamos ficar em pé, amados. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Essa noite pode ser este momento, agora pode ser um momento em que muitos poderão agradecer ao Senhor, porque possui todos esses aspectos no seu coração, tem alegria de ser crente, tem prazer de contar aos outros dar o seu testemunho, tem prazer de falar da sua fé. Tem muitas pessoas que não perdem oportunidade, estão em casa, estão no trabalho, estão na rua, estão no ponto de ônibus e de repente uma frase solta numa conversa uma pegada para ele deixar pelo menos uma palavra, pelo menos um versículo bíblico. Tem muitas pessoas que estão atentas a isto, mas tem muitas pessoas, a gente começou falando com indiferença a casa do Senhor. Tem muitas pessoas que estão desatentas com a presença do Senhor em sua casa. E quem sabe, meu irmão, você tem sido assim. Quem sabe alguns de nós têm sido assim, e é uma palavra de amor. Não estou lançando palavra no rosto de ninguém. É uma palavra para mim, que tantas vezes tenho que perguntar: Senhor, eu estou indo à igreja hoje porque eu sou pastor ou porque eu sou um adorador? Não é? Eu vou à igreja porque sou um presbítero, sou um diácono,
sou um líder de célula ou porque sou um adorador. Porque a minha alma tem sede do meu Deus. Porque eu tenho necessidade de estar com o meu Senhor na congregação dos santos. Então, se isto tantas vezes não foi assim no seu coração, quem sabe seja este um momento de arrependimento, de retomada de uma posição, de andar em alegria, em prazer, em regozijo com o Senhor. E você pode buscar o seu coração agora, meu irmão. E você pode falar com o Senhor, do jeito que você está em pé. Você pode se assentar, você pode se ajoelhar. E conversar com o Senhor sobre uma nova caminhada. Conversar com o Senhor sobre um novo procedimento na sua carreira cristã. Não estou dizendo, meu irmão, que você não possa chegar na casa do Senhor triste, desanimado, aflito, agitado, às vezes até revoltado, mas sai curado, sai liberto, sai fortalecido, sai com resposta, sai com desejo de voltar e refazer aqueles passos. Sim, é na casa de Deus que nós somos tratados com todo amor, com todo cuidado. É na presença do Senhor, na congregação dos santos. Mas quem sabe, temos visitantes aqui, não conhecemos você. Quem sabe você veio nos visitar e você não tem uma experiência dessa tão forte com Jesus. Quem sabe você nunca experimentou esta alegria de ter Jesus no seu coração. E esta pode ser a noite da sua vida, a noite em que a alegria que é Jesus, a santa alegria que é Jesus, vai entrar no seu coração. E você vai sair daqui com a alegria que é Jesus dentro do seu coração. Eu quero convidar todos os irmãos que curvem as suas cabeças e comecem a agradecer porque você tem fé, você tem alegria no seu coração. Mas neste momento eu quero falar especificamente com você que porventura não tem essa experiência, que não entregou o seu coração a Jesus, não tem esta alegria, esse prazer. E isso pode acontecer hoje. Então feche os seus olhos, os irmãos estão com os olhos fechados. E eu quero convidar você que precisa desta experiência a orar comigo agora, no silêncio do seu coração. Você dizer para Jesus agora: Senhor, eu não tenho esta alegria. Senhor, isto é novidade para mim. Diga Senhor, nesta noite, a tua palavra me abriu os olhos, e eu estou percebendo, neste momento, que eu não tenho esta santa alegria no meu coração. Eu não tenho, Senhor, desta alegria no meu coração. Senhor, eu quero me render a Ti nesta noite. Eu quero abrir o meu coração neste momento e
quero pedir humildemente, Jesus, entra com esta alegria no meu coração. Vem morar no meu coração com esta alegria. Eu quero confessar que até aqui fui desobediente, Senhor. Mas hoje eu sou obediente. Eu deixo a desobediência e me abro para Ti completamente. Senhor, eu estou orando sinceramente. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você continue com os olhos fechados, igreja. E se você fez esta oração comigo aqui agora, eu quero orar com você agora especificamente. Levante uma de suas mãos se você foi sincero e fez esta oração. Alguém que fez essa oração, levante bem alto a sua mão para eu poder ver você. Já vi aqui à minha direita. Há mais alguém? Levante bem alto para que eu possa identificar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você que levantou as suas mãos, pode vir aqui na frente. Pede a pessoa que está do seu lado para te trazer até aqui. O Senhor quer tocar em sua vida, o Senhor quer salvar vidas, o Senhor quer libertar. O Senhor pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Aleluia. Pode chegar mais, pode chegar mais. Aleluia. Glória a Deus. Olha, não fique com medo. Não fique assustado. Olha, o Senhor é livre. Ele está te dando liberdade aqui hoje. Glória a Deus. Amém. Amém. Um santo e uma santa aqui para ficar atrás de cada uma dessas pessoas aqui, para fortalecer ainda mais, além da presença do Consolidador aqui. Só um. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Você que está aqui na frente, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Dá um sorriso. Tudo bem com você? Vai ficar melhor com Jesus. Amém. Está chegando um jovem ali. Glória a Deus. Amém, jovem. A alegria do Senhor é a nossa força, jovem. Diz a palavra do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalece, nos mantém de cabeça erguida, nos mantém confiantes. Ore comigo agora. Baixa um pouquinho o som, por favor. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, em voz alta, ore comigo, você que está aqui na frente. Senhor Jesus, neste momento, eu confirmo a oração que eu fiz lá no banco, lá na cadeira. Eu reafirmo a minha fé no Senhor. Eu declaro que eu estou recebendo esta alegria que é Jesus no meu coração. Eu te agradeço por isto, no poder do teu nome. Amém. Senhor, glórias a ti. Louvado seja o teu nome. Confirma esses nomes no livro da vida. Mantenha os seus nomes acesos no livro da eternidade. Sejam estes, Senhor, pessoas que vão, com certeza, participar da grande congregação que subirá com o Senhor para as moradas celestiais. Abençoamos este povo, abençoamos a tua igreja, no poder do nome de Jesus. E todo o povo de Deus aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, aleluia. Podem acompanhar esta pessoa que está do seu lado, podem assentar, meus irmãos.
Vamos cantar esse verso, tá?